porque são duas aulas. Eu estou gravando, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Turma, qualquer dúvida que surja, vocês podem me perguntar, porque a ideia é essa mesmo, a ideia é que vocês tirem as dúvidas. Bom, como eu estava comentando com vocês, pessoal, na matéria do teste, foram poucas páginas de conteúdo. Então, na prova, não tem jeito, vai ter bastante conteúdo mesmo. Tanto é que vocês vão perceber que para fazer a prova, vocês vão demorar mais do que o teste. Porque o conteúdo é maior, automaticamente tem mais questões também. Ok? Quantas páginas vão ser de prova? Oi? Quantas questões? Vocês acho que tem 23. Agora de cabeça eu não lembro, mas acho que são 23 questões. Meu Deus. Tá, então vamos lá. Bom, a primeira parte da matéria é essa parte que fala da relação do homem com a terra, né? Ou seja, como o homem se relaciona com a sua área de produção. Aí, pessoal, qual é o primeiro tópico que eu vou cobrar de vocês na prova? Anotem aí, por favor. Posso falar? A primeira coisa que eu vou cobrar de vocês na prova é a relação do homem com a terra no período paleolítico. Então, anotem só, a relação do homem com a terra no período paleolítico. Anotaram? Sim. Beleza. Agora eu vou explicar para vocês de novo. É importante vocês entenderem que a relação do homem com a terra nesse período que eu estou citando, pessoal, é aquela relação que o homem ainda vivia igual aos outros animais. Ele vivia em bando, mas o homem não tinha moradia fixa. O homem era apenas um coletor. Então ele ia embora coletando alimentos para poder dar o que de comer para sua família. Então essa era a relação do homem daquele período paleolítico. Agora, tem um segundo que eu quero que vocês anotem assim. Anotem aí, por favor. Relação do homem com a terra. Anotaram? Relação do homem com a terra no período neolítico. Neolítico. Desculpa, gente. Você anotaram? Sim. Então, nessa parte, o que eu vou cobrar de vocês? Porque no período neolítico, o homem ele já desenvolve a agricultura. É claro que a agricultura foi desenvolvida a partir da observação da mulher. Isso tudo vocês já têm anotado que eu já expliquei e tem gravado também. Então, é só vocês prestarem atenção. E se quiserem fazer alguma anotaçãozinha, podem fazer. Lembrem-se que quando no período paleolítico o homem saía para caçar, as mulheres ficavam em casa com as crianças nas cavernas. E as mulheres começaram a perceber que as sementes que elas jogavam fora da comida, algumas sementes germinavam, ou seja, cresciam na terra. Assim se iniciou o processo do desenvolvimento agrícola. Tanto é verdade que nessa pergunta que eu vou fazer na prova do período neolítico, é importante vocês falarem que foi o período da revolução agrícola, né? Porque o neolítico, no período neolítico, o homem ele se torna sedentário, ou seja, ele começa a ter moradia fixa e ele começa a produzir seu próprio alimento, tanto na agricultura quanto na pecuária. Tudo bem até aí? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Beleza. Então, os dois primeiros... Professor,
Oi, fala. Então vai ser da página 25 até a última? Uhum. Sim. Continuando. O padeiro está passando na porta de alguém. Eu ouvi a É na buzina. minha casa. Eu ouvi o padeiro buzinando. Bom, É na minha casa. então vamos para o segundo. Então vocês já viram dois tópicos que vão ser cobrados na prova. O terceiro é sobre a idade dos metais. O que eu vou cobrar da idade dos metais, pessoal? Coloca aí. Terceiro tópico. Quais eram as características desse período? No caso, quais eram as características da idade dos metais? Alguém quer falar ou eu posso falar? O, o homem começou a fazer ferramentas e Isso. ele tratar melhor a agricultura. E outra coisa, Mari, importante. Quando o homem começa a fazer essas ferramentas na idade dos metais, a população, né, no caso, o grupo de pessoas que desenvolveu armas de metal, conseguiu conquistar mais territórios. Então, nesse período da Idade dos Metais, os homens começaram a dominar mais territórios e começaram a fazer algumas pessoas de escravos. Ok? Sim. Não façam confusão, tá, gente? Mas é importante que vocês se lembrem dessa questão. Tudo bem? Então, como característica Sim. da Idade dos Metais, podem anotar aí que foi o desenvolvimento de armas, ferramentas e armas. No caso, as ferramentas eram utilizadas para a agricultura e para a construção de casas e tudo mais, além das armas que eram utilizadas para o domínio de novos territórios. Beleza? Então, vamos para a próxima. Esse daqui, pessoal, é o próximo tópico. Coloca aí Revolução Urbana. Onde que tá a Revolução Urbana? Ah, tá lá em cima. Eu marquei. O que eu vou cobrar da Revolução Urbana, gente? Primeira coisa, o nome Revolução Urbana dá a entender que as pessoas começaram a se juntar, né, em grupos maiores e formaram as primeiras cidades. Todos concordam? Juan, Mário e Thaís, vocês concordam? Sim. Então, Oi. isso significa, estou perguntando se vocês concordam com essa junção deles. É. Então, a partir dessa junção de uma maior quantidade de pessoas, pessoal, problemas começaram a surgir. Então, o que vocês têm que lembrar dessa parte da Revolução Urbana? Vocês têm que lembrar que a partir do momento que o homem começa a viver em grandes grupos, alguns problemas começam a aparecer. Por exemplo, ó, vou marcar aqui para vocês, só para ver se vocês lembram. Ó, surgimento de doenças, tá aqui embaixo. Ó. Aí tem vários tipos de doenças. Então, isso é uma característica infeliz. Mas aí eu vou explicar para vocês por que essas doenças começaram a aparecer. Algumas delas começaram a aparecer porque pessoas que eram de uma determinada tribo, elas tinham uma determinada doença. Bom dia, Rafael. Elas tinham uma determinada doença que não os atingia. Eles tinham uma defesa imunológica contra ela. Enquanto tinha pessoal de outras tribos que tinha uma defesa, né, imunológica contra outro tipo de doença. Bom dia, Rafael. Então, pessoal, essas doenças foram... Essa página é 26. Ela foi sendo trazida, foi se juntando e acabou atingindo as pessoas que não tinham essa defesa contra essas doenças. Por isso que aconteceu esse problema todo. Outra questão importante da Revolução Urbana, pessoal, vou marcar só a palavra para vocês verem aqui. O raquetismo. Por que o raquetismo era um problema? Porque a Revolução Urbana fez com que começasse a acontecer a divisão do trabalho. Lembra que eu tinha falado para vocês? Então, agora tinha o cara que era responsável
só por construir casa, tinha o cara que era responsável só pelo comércio, tinha o cara que era responsável por fazer armas, e tinha o cara que era responsável só pela agricultura. Quando dava algum problema na agricultura, porque eles não tinham remédio ainda, pessoal, para poder proteger a plantação, vamos supor que deu uma praga e a plantação se perdeu toda. Eles iam passar fome. Então, o raquitismo aconteceu muito por causa disso, tá, gente? Porque eles poderiam perder tudo por causa de uma praga, por exemplo, no meio da agricultura. Tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Rafael, você que chegou agora, eu estou passando para a turma os tópicos de cada questão que eu vou cobrar na prova, tá bom? Tá. Então, vamos lá. A próxima questão, pessoal, que vocês têm que anotar como, do que eu vou cobrar, é sobre a formação do Estado e os reis sacerdotes. Isso tudo junto, tá? Anotem aí. Tá anotado? Bom, primeira coisa que vocês têm que lembrar, o que foi essa organização denominada Estado, pessoal? Calma Vocês aí. lembram? Repete aí pra mim. Oi? O tópico, Repete aqui pra mim. o tópico é a formação do Estado e os reis sacerdotes. Foi? Foi? Foi. Beleza. O que vocês têm que lembrar sobre o Estado, pessoal? O Estado, na verdade, foi o desenvolvimento das cidades que acabou gerando uma necessidade de administração. Então, como essa população começou a viver em grandes grupos, eles precisavam ser administrados. Automaticamente, pessoas surgiram para poder fazer isso. Tanto é verdade que o Estado ele era comandado pelos reis sacerdotes. Quem eram esses reis sacerdotes, pessoal? Eram pessoas que acreditam, eles mesmos acreditavam, faziam todos se acreditarem. Eles acreditavam que tinham sido escolhidos, né, pelos deuses que eles achavam que existiam, para poder liderar aquele povo. Então eles faziam a lei, eles falavam que era certo, que era errado, eles que direcionavam toda a população, ok? Beleza? Sim. Então tá. Eu ouvi alguém sussurrando aí falando que não está conseguindo alguma coisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Então tá, vamos lá. Bom, o que foram as cidades-estado? Anota aí que é o outro tópico, cidades-estado. A única coisa que vocês têm que lembrar das cidades-estados, pessoal, que já está na prova, é que eram cidades que possuíam leis e formas de governo independentes umas das outras. Então, por exemplo, uma cidade, vou dar um exemplo para vocês das cidades-estados na época da Grécia, por exemplo. Na época da Grécia, lá do território grego, tinham várias cidades-estados, ou seja, várias cidades independentes umas das outras, mas que pertenciam a esse império. Por exemplo, Esparta. Esparta era uma cidade-estado. Os espartanos pertenciam a Roma, mas eles tinham a sua própria lei. Lembram disso? Tanto é verdade que o filme 300, né, conta justamente uma parte dessa história, onde os espartanos defenderam seu território apenas com 300 homens contra a invasão do exército asiático, né, do exército lá dos Xerxes, né? Lembram desse filme? O Guilherme entrou, professor. Oi? O João Guilherme entrou. Eu vi. Bom dia, João. Vocês lembram desse filme, gente? Qual? 300? Não, nunca vi. Vale a pena assistir. Conta a história justamente do que eu estou falando com vocês, da,
de uma cidade-estado do território grego. Pertencia à Grécia, mas ela tinha sua autonomia de leis, de como agir com sua população, que era a cidade-estado de Esparta, e os espartanos, e considerado pela história os maiores e melhores soldados, né, os melhores guerreadores, vamos dizer assim, da história. Eles, com as suas técnicas... Oi, fala. Quem? Fala, Thaís. Thaís me chamou? Thaís? Eu ouvi alguém falando tio. Não sei. Não, então continua. Eles, com suas características de luta, conseguiram defender o seu território durante muito tempo. Espera que tem alguém falando comigo aqui. No chat, vamos ver. Ah, tá. Ela falou que foi ela mesmo. Bom, vocês anotaram então sobre a cidade-estado. Continuando. É legal vocês lembrarem também que toda essa população era politeísta. O que isso significa? Isso significa, pessoal, que eles acreditavam em vários deuses, tá? Vários deuses porque eles associavam os acontecimentos naturais à vontade dos deuses. Então, por exemplo, se chovia muito, era o deus da chuva que queria que chovesse. Se tivesse seca, era o deus da chuva que estava zangado e não queria que chovesse. Se tivesse um calor muito forte, era o deus do sol. Deu para entender? Sim, Então, beleza. Anotaram sim. esse tópico da crença deles? Bom, eu dei uma facilitada para vocês e essa parte da... Professor, Oi, fala. repetem para mim esse último tópico. Repetir qual parte? O último tópico. Tá. Esses povos eram politeístas. Eram politeístas. Então, você pode colocar nessa parte de politeísta, você pode colocar assim, ó. Eles associavam acontecimentos naturais à vontade dos deuses. Eles Associavam associavam a vontade, os acontecimentos da natureza à vontade dos deuses. Beleza? Deus. Sim. Bom, turma, eu dei uma aliviada para vocês e essa parte da crescente fértil, sociedades hidráulicas, eu não coloquei questão não, tá certo? Tá. Mas sobre o código de Hammurabi eu coloquei. Então pode O anotar que é aqui. isso? Pode Onde que anotar tá aí. isso? Página 28. Eu vou explicar agora. 21? 8. Ah, tá. Ô, professor, e nessa parte aqui de cima? Nessa tabela? Então, essa tabela está falando sobre os povos e suas características, né, o que eles deixaram para gente. Aí foi eles? Então, aí desses povos, eu abreviei, eu fiz uma seleção e vamos falar só do Código de Hammurabi, porque o Código de Hammurabi é uma das características dos povos, entendeu? Aí eu vou explicar para vocês. Anotaram? O Código de Hammurabi vai cair? Uhum. Aí olha só, preste atenção. Na nossa aula, eu tinha explicado para vocês que o Código de Hammurabi é um código que hoje em dia não daria para ser colocado em prática, porque Hammurabi defendia que tudo que acontecia tinha que ser devolvido na mesma moeda. Como assim? O Código de Hammurabi ficou conhecido como a Lei de Talião. Por que a Lei de Talião? Porque Talião defendia que olho por olho, dente por dente. Já ouviram falar sobre isso? Não. O que é esse Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. É o seguinte,
tudo que você faz, você tem que responder da mesma forma. Então, no Código de Hammurabi, lá na Babilônia, o rei Hammurabi, ele acreditava o seguinte: vamos supor que o Rafael é um engenheiro encarregado de fazer a casa para alguém. Aí o Rafael, ele erra no cálculo lá da engenharia e a casa que ele construiu cai, matando o filho do dono e a esposa do dono da casa. Pela lei de Hammurabi, ou seja, pela lei de Talião, né, o Código de Hammurabi, o sofrimento que o Rafael causou o dono daquela casa em matar a esposa dele e o filho dele, o cara que construiu vai ter que morrer, vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, ao invés do cara ser preso, a esposa dele vai ser morta e o filho também. Deu para entender? Nossa, é muito mais doloroso. Uhum. Isso era a lei de Talião, tá? Então, no Código de Hammurabi, se vocês quiserem marcar ou escrever, vocês podem escrever que era olho por olho, dente por dente, e anotem isso que eu falei. Se quiserem, eu repito. Anota aí. Nossa, professor, eu preferia ser preso. Então, nesse período, Hammurabi, né, o rei no período na Babilônia, ele entendia que com esse código as pessoas iam fazer as coisas com muito mais cuidado, entendeu? Mas adiantou alguma coisa? Eu acho que sim, porque ficou tão famoso esse código, né? Entrou para a história. As pessoas deviam sentir medo, né? Porque imagina você construir alguma coisa sabendo que se você errar, pessoas da sua família podem Professor, responder. Oi, repete o negócio do código de então, Hammurabi. o Código de Hammurabi é conhecido como a Lei de Talião. Talião. A Lei de Talião. Ah, A ideia defende do olho por olho, dente por dente. O que era essa lei do olho por olho, dente por dente, pessoal? Ela previa a punição de todo homem responsável pela morte ou prejuízo do outro. Olha aí, eu marquei para vocês. obrigado. Viram? Então, eu dei um exemplo, mas podiam ser vários. Por exemplo, vamos supor que o Mário tenha se irritado com algum cara no meio da rua e aí ele vai e mata esse cara. Aí, na verdade, quem paga vai ser ele. Então, quem vai ser morto vai ser o Mário. Entenderam? É claro que isso era julgado pelo rei Hammurabi, tá, gente? Por exemplo, se o Mário conseguisse alegar que o cara atacou ele, que o cara tentou fazer algum mal para a família dele, e aí ele foi e matou, aí é diferente. Aí não tinha julgamento. Mas caso contrário, ia a julgamento. Ok? Ok. Beleza. Então vamos lá. Turma, uma ajudinha que eu fiz aí para vocês, olha só. O povo egípcio, o povo indiano e o povo chinês, eu cobrei tudo numa questão só. Então, se vocês quiserem colocar, coloquem assim, ó, características dos povos antigos. Professor, só vai ter uma questão de cada um ou uma questão valendo os três? Não, é uma questão com os três. Aí eu vou Ah, explicar. tá. Aí eu vou explicar agora. É porque o conteúdo desses três povos, em relação a essa parte da matéria de geografia, ela é igual. Então, para eu não ficar fazendo mais questão, para vocês terem mais questão para fazer, eu resolvi fazer as três numa só. Por exemplo, o que eu vou cobrar desses três povos, pessoal? É importante vocês lembrarem que todos eles eram povos que desenvolveram, vou marcar aqui, ó, todos eles desenvolveram a agricultura, podem marcar se quiser.
Marcar não, escrever, né? Então, os três povos desenvolveram a agricultura. Outra coisa importante, pessoal, todos eles conseguiram... Pode repetir, professor? O áudio tá muito ruim. Sim, posso. Borracha. Posso falar? Aham. Pode. Então, é importante vocês lembrarem que esses três povos desenvolveram a sua própria agricultura. Posso falar próximo? Sim. Peraí. Eles conseguiram controlar o regime das águas, Então... ou seja, eles com a agricultura viram os três povos no caso, tanto na China quanto na Índia quanto no Egito, eles perceberam que morar longe do rio era impossível, porque para poder irrigar a sua plantação, precisava Eles das águas do conseguiram o rio. quê, professor? Conseguiram dominar o regime das águas do rio. Tanta verdade, pessoal, tanta verdade, que eles eram chamados, esses três povos, eram conhecidos como sociedades hidráulicas, né? Porque eles tentavam de várias formas dominar essas águas do rio, justamente para poder irrigar o plantio e abastecer a população. Então, são essas duas características que eu vou cobrar de vocês, tá? Que eram sociedades rurais, no caso agrícolas, e que precisavam e que se formaram à beira dos rios para poder fazer a retirada de água. Tudo bem? Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. Sobre a questão cultural, eu não vou cobrar nada disso, não precisa se preocupar. Pessoal, faltam 8 minutos. Assim que acabar o tempo dessa sala, eu começo de novo, tá bom? Então vamos lá. Agora tem algumas coisas que eu vou cobrar, que eu vou falar para vocês. Posso falar? Pode. Então, o que é dessa parte do meio, eu vou cobrar dos três povos, dos maias, dos astecas e dos incas, tá? Então, o primeiro que eu quero que vocês anotem aí é dos maias. Foi? Foi. Bom, o que vocês têm que se lembrar sobre os maias que eu vou cobrar na prova? Primeira coisa importante, pessoal, é que os maias eles formaram cidades-estados. Então, vocês anotem cidades-estados. Lembra o que é cidade-estado? Que cada uma tinha a sua lei, tá certo? Mas todas juntas formavam um reino. Anotaram? Sim. Outra característica importante, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Gente? Oi. Ah, tá. Agora sobre a economia, só para lembrar vocês. Posso falar? Pode. Isso vocês já têm notado, tá, gente? Só estou lembrando que eu vou cobrar, hein? Então, sobre a economia, o que eu vou cobrar é que eles se baseavam na agricultura e eles já faziam eles já Ô, faziam professor, isso trocas daí ainda é comerciais dos dos povos maias. Isso, dos maias. Aham. E eles faziam a troca da produção, né? O que sobrava, eles trocavam. Então, repete aí, Nós damos o professor. nome disso de escambo, né? Oi?
Repete aí pra mim, por favor, da economia. Sim, que era baseada na agricultura. E o excedente, ou seja, o que sobrava dessa produção, era dada ao rei como forma de pagamento. Tá? Ok? Obrigado. Bom, uma coisa importante só Sim. para lembrar vocês aí, pessoal, que essa questão dos maias, eles sempre adoraram a vários deuses. Então, eles eram muito religiosos. Tudo eles se relacionavam à religiosidade, tá? Não esqueçam disso não. Ok? Sim. Alguma dúvida disso aí? Que negócio é esse na última página? Um templo. É um templo que eles faziam adoração. Ah, tá. Ah lá. Eles que não construíram? Sim. Existem programas que tentam explicar justamente isso, Mário. Existe um programa na televisão chamado Alienígenas do Passado. Já ouviu falar? Eu já vi uma vez. Então, Passar na History. eles tentam explicar como que essas populações aqui da América, as que tiveram mais sucesso, né? Como que elas se desenvolveram. E aí eles fazem associação aos deuses do Egito, né? Falando que houve intervenção extraterrestre, tanto no Egito quanto aqui na América Latina. Aí eles fazem a associação das pirâmides aqui, que você sabe que tem, né? Dos povos incas e dos maias, principalmente, dos astecas, né? Muito parecido com a... Gente, que barulho é esse aí? Tá dando um ruidão. Tá mesmo. Parou, agora parou. E aí eles ficam tentando associar essa, essas pirâmides, né, daqui, com as pirâmides do Egito, falando que houve intervenção extraterrestre e tudo mais. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o desenvolvimento das técnicas, né? Eles desenvolveram técnicas que acabaram levando à construção disso tudo. Ok? Bom, o que eu vou cobrar dos astecas, pessoal? Posso falar? Pode. Vai ser uma coisa só. Então, olha, o que eu vou cobrar dos astecas? É que ele tinha um governo teocrático. Anota aí, governo teocrático. Aí, só para lembrar vocês, pessoal, o que foi um governo teocrático? O governo teocrático era um governo que somava tanto poder político quanto espiritual. Então, a população acreditava que o governo, no caso, o rei do povo asteca, ele tinha sido escolhido por Deus para ser o seu representante aqui na Terra. Ok? Por isso que todo mundo obedecia. Tá bom? Sim. Bom, outra característica importante da sociedade asteca que eu vou cobrar de vocês é em relação à sociedade. Anota aí. Posso falar? Pode. Vocês podem colocar assim, ó, que era uma sociedade bem flexível e que todos... Calma aí, professor, eu perdi meu lápis. Deixa eu achar meu lápis. Ai, meu lápis. Achei. Vai, pode falar, professor, já achei meu Tá. lápis. Era uma sociedade bem flexível que podia evoluir de acordo com as suas glórias militares ou religiosas. Ou seja, independente de ser pobre ou não, todo mundo podia evoluir na sociedade asteca, dependendo dos seus feitos. Podia evoluir. Podia evoluir? Podia evoluir de acordo com as suas glórias militares ou religiosas. De acordo com. De acordo com. Com as glórias militares ou religiosas.
último tópico da questão dos astecas, pessoal, é sobre a criação das chinampas. O quê? Chinampas, com CH. Criação das chinampas.